Aí veio o aniversário do Eugênio, ele não sabia, eu entreguei a carta e a camisa que ela deu e fiz o que ela me pediu, que era um bolo azul, que era para encomendar da minha vizinha de frente, que faz bolo, Maíra, e pegar os salgadinhos da padaria da madrinha dela. Então fiz o que ela me pediu, eu fiz. Aí ela escreveu uma carta pro Eugênio, né, bem? Ela escreveu uma carta me agradecendo por tudo, dizendo que me amava demais, que nunca ia me esquecer. E agradecendo por tudo que eu fiz por ela em vida. Aliás, a Rafa, em termos de gratidão, é fora de série. Porque eu trabalhando, depois dessa carta, né? Eu trabalhando, a Lu me liga desesperada. Bem, isso com um ano depois, mais ou menos, né? Bem, você não sabe o que eu achei. O que foi? Achei mais 4 cartas. 4 cartas escondidas num caderno, dela, nos livrinhos da Rafa. Olha, o que tem essas cartas? Não sei, estão fechadas. Ela fez 4 cartas, uma carta para cada médico que cuidou dela. E nessas cartas ela desenhou o coraçãozinho e para cada um ela fez um agradecimento diferente. Ela fez um agradecimento diferenciado para cada médico, só que nós não lemos. Eu falei assim, não abra. E entregamos para cada médico a carta e os médicos, eles abriram essas cartas. E nas cartas ela agradecia imensamente todo o carinho e o zelo que esses médicos tiveram com ela durante todo o período do tratamento dela. Olha que coisa mais fantástica. Fantástica. E mais 2 cartas que a Lu vai falar para vocês agora. Eu sei que antes da Rafa ir, já em São Paulo, ela não tinha voltado ainda. Ela, mamãe, vamos adotar outra criança? Eu, não, filha, não é inviável. Mamãe tem que cuidar de você, não tem tempo, a correria é muito grande. Mamãe nem está trabalhando mais, porque tem que cuidar de você. Vamos deixar as... Não, mamãe. Vai, mamãe, tem que adotar. O Ale vai precisar de outro irmão. O papai vai precisar de outro filhinho. Eu falei, filha, mas não precisa, tem você. Eu sei que ela ficou falando tanto, que aí eu peguei e reabri o processo novamente, arrumei tudo direitinho e não contei pro Eugênio. E aí, nisso, ela pegou e perguntou pra mim, eu vou escrever uma carta. Só uma coisa, traz o Pedro José pra nós, por favor, pessoal. Enquanto pode falar, Luciano. Aí, poder trazer o Pedro José aqui. Ela fez 2 cartinhas também deixando pro Pedro José. E o Pedro José chegou na nossa vida após 2 anos que a Rafa já tinha ido embora. Só que o processo meu para adoção, para chegar ao Pedro José, já tinha 5 anos. Né? Ela estava aqui com a gente ainda, Rafinha, e ela fez a carta, 2 cartas para o Pedro José. O Pedro José não é que ela fez 2 cartas. Mas o que acontece? Filho. Ela fez 2 cartas. Interessante que ela fez as cartas o seguinte. Se fosse menina, ela queria que colocasse o nome de Maria. Se fosse menino, José. Aí veio Pedro. Mas aí o Alexandre quis participar do nome, ficou Pedro José. E na cartinha, ela colocava, você vai ter os pais, onde era o nome da criança, ela desenhou um coração. Para quando a carta fosse lida... Esse é o Pedro José, pessoal. Esse é o Pedro José. É o Pedro da mamãe. Mamãe, da mamãe. Continua. E aí veio o Pedro José pra gente, a chegada do Pedro José. Eu acho que, como ela já sabia, né, do que iria acontecer, e eu falo o seguinte, que na realidade, quando ela falou que o Eugênio ia precisar de um outro filho e o Ale de um outro irmão, ela estava se referindo para mim. Porque eu iria sentir muito mais, diante de tudo que eu vivi com ela dentro do hospital, do que os 2. Sim. Né? Então, o Pedro, na realidade, hoje eu falo claramente, o Pedro veio para mim. E engraçado que o Pedro José, ele tem muito da Rafaela, ele tem uns tiques da Rafaela, ficar cutucando o dedo, arrancar os pedaços do dedo, ele fica mexendo, arranca os pedaços do dedo, né, Pedro? Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal aí, Pedro. E
E tem uma história aí, né? Eu até não sei, Eugênio. Se até, o Eugênio, um dia a gente tava. A gente trabalhou junto em 2008. E aprove a Deus de nos encontrarmos novamente em 2020, né, Eugênio? É isso. Num projeto que a gente estava participando. E nesse projeto, o Eugênio comentou conosco lá a respeito de uma carta que a Rafaela escreveu. E que era para ser lida depois do batizado do Pedro José. Tô falando. Isso é porque, além das 5 cartas... Se vocês quiserem já levar... Leva ele, porque ele não vai deixar, não. O Pedro José... O Pedro José é o Se puderem buscar o Pedro José Pode buscar, aqui... que ele não vai deixar fazer Pedro nada, José, não. Era só pro pessoal conhecer o Pedro José. Olha lá, Pedro José, olha lá pra aquela Pedro, câmera lá, ó. dá tchau. Olha você lá, ó. Dá tchau lá, o Pedro, ó. Aê! Fala tchau, olha lá o Pedro. Dá tchau, Pedro. Se pu- Cadê a... Fala assim, oi, pessoal. Fala oi. Vai lá na tia. Porque além dessas cartas, né, das 5 cartas, as 4 em agradecimento aos médicos que cuidaram dela, a minha carta de agradecimento do meu aniversário, ela escreveu mais uma carta que deveria ser lida com 1 ano do aniversário do Pedro, ou se fosse menina da Maria, né? Que ela só pediu, mas não falou que tinha que ser homem ou mulher. Tanto que nas cartinhas aonde ia apresentar o nome, ela desenhou um coraçãozinho. Então ela escreveu para o aniversário de 1 ano, que a gente só conseguiu abrir com 2 anos por causa da pandemia. E nessa carta ela agradece ao Pedro por ter vindo, dizendo que ele estava numa excelente família, tinha um pai muito doidão, que tinha um bichinho que ia tentar ele demais, que eu brinco demais com ele com esse bichinho. Tem um irmão doidão, que ele ia gostar demais dele, e uma mãe que ia fazer de tudo o possível e o impossível por ele, e que ele estava numa família que ia ser muito, muito amado. Essa carta dela para ele de 1 ano. Aí ela falou para a mãe e me contou também que tinha mais uma carta. Eu não contei nada pro Eugênio. Eu fui fazendo as coisas conforme Possivelmente a é o que ela Rafa, queria. o que ela queria. Tanto que a carta do batizado, né? Nós fizemos o batizado do Pedro recentemente e fomos ler a carta. 2 anos depois. E na carta, ela falou exatamente o que o Alexandre ia falar. Porque ela queria que o Alexandre fosse padrinho de consagração. É ele com a Ana Beatriz, que é a melhor amiga da Rafa. E o Alexandre, né, falou que não, eu não vou ser. Eu já sou irmão dele, para que eu vou ser padrinho? E ela, na carta, ela escreveu KKKKK. Eu já até sei o que o Alexandre vai falar. Eu não quero ser o padrinho, eu já sou o irmão dele. Então, ela escreveu exatamente depois, né, 2 anos que nós fomos abrir a carta, escreveu exatamente o que ele falou.